Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José, numa semana bastante sui generis para a realidade brasileira, para a história do nosso país, porque a maior parte do poder executivo central aqui do nosso país, a presidência da República, uma série de ministros e uma série de pessoas que não têm o que fazer, estão todos viajando pelo Oriente Médio. A justificativa é que estão tentando fazer negócios, estão querendo vender o Brasil, né? A gente já sabe que eles estão tendo muita competência em vender coisas que pertencem ao povo brasileiro. Mas existem situações até anedóticas, porque o ministro Paulo Guedes está atrás da figura dos petrodólares, uma linguagem que não é utilizada mais em lugar nenhum, mas ele está tentando convencer os árabes a investirem aqui no nosso país. Isso, se fosse feito por um árabe em relação ao Brasil, daria uma decapitação, conforme eu vou falar com vocês aqui no nosso encontro de agora. Mas tem muitas coisas aqui que eu vou abordar com vocês que os grandes veículos de comunicação não levam ao conhecimento do público. Você está chegando agora, convido você a se inscrever, a conhecer os nossos outros vídeos, a compartilhá-los, a dar o seu joinha, porque isso amplia o alcance do nosso portal, e enviar os seus comentários para cá, porque são sempre lidos e são sempre considerados. Gente, ontem eu comentei com vocês sobre o nosso feriado da Proclamação da República e citei esse livro aqui do Laurentino, né? Muito legal esse livro aqui, é um livro jornalístico falando de como o Brasil passou da monarquia para a República. Se você está aqui no nosso portal nesse momento, é sinal que você não é descendente de nenhuma dessas oligarquias, porque essas oligarquias, elas permaneceram no poder, ganharam muito mais recursos e envolvimento com negócios de Estado, sempre em benefício privado, e, portanto, eles não acessam esse tipo de canal que eu estou aqui utilizando para falar com vocês. Você está aqui porque você é um trabalhador, você é um microempreendedor, você é um comerciante, você é um profissional de alguma área, você é um profissional liberal, você é um servidor público, você é militar, mas você vive ou viveu sempre com os recursos do seu trabalho ou do trabalho da sua família. Por que eu estou dizendo isso? Porque ontem não teve um veículo de comunicação que abordou a data do dia 15 de novembro, feriado. Nenhum jornal foi fazer uma menção, nenhum retrospecto, nada. Por que o Brasil saiu de uma monarquia escravocrata ou pós-escravocrata e caiu numa república? E o que essa mudança de regime resultou para o povo brasileiro? E tem uma questão que vai anexa a esse tipo de reflexão, que é a dúvida que muitas pessoas têm, ou a ideia que muitas pessoas têm, que se o Brasil fosse uma república parlamentarista, que o Brasil não teria os problemas de governança que tem nos dias de hoje. Será? Como eu disse a vocês, o Machado de Assis teria dito que, olha, nós estamos passando de uma monarquia para consertar uma série de situações para uma república, mas com essa gente que está aí, não vai dar em nada não, porque essa gente aí é a gente do centrão dos séculos atrás, né? E o poder foi passando de mão em mão nesses grupos que fazem a elite aqui do nosso país. E esses grupos todos, cada vez que eles podem abocanhar alguma coisa do Estado, eles vão para cima, mancomunados inclusive com grupos internacionais, grupos transnacionais, que se articulam muito bem na captação de recursos de países como o nosso. Então, se explorar água pode dar dinheiro, eles vão querer utilizar a exploração da água, porque se o cidadão não paga, eles cortam a água. Se luz dá dinheiro, tudo que é essencial e que tem que ser pago, eles vão querer abocanhar sempre. Sempre com a justificativa que o setor privado opera melhor do que o setor público, enfim. O combustível todo mundo precisa, então vamos abocanhar quem é que faz os combustíveis, quem é que filtra, quem é que refina combustível, quem é que faz a prospecção do petróleo. O que der dinheiro, o que dar dinheiro no nosso país, educação, saúde, qualquer coisa, a gente sempre vai ter o braço dos herdeiros dessa elite que querem cada vez mais crescer com os seus rendimentos, né? E hoje aqui no nosso país, essas elites recicladas, elas apoiam o governo que está aqui. Não pela figura do presidente da República, que, como eu digo a vocês, ele é um fantoche. Muitos bolsonaristas não se dão conta disso, eles acham que o Bolsonaro de fato é uma figura que veio para mudar alguma coisa, quando de fato ele é apenas um representante que está pegando o bastão da vez nesse momento para fazer tudo aquilo que os seus antecessores fizeram em nosso país, ou seja,
para apenas serem gerentes de um sistema que tem uma senzala no centro do negócio. Cada um gerenciou a senzala de uma maneira, de um lado, de outro mais à esquerda, mais à direita, mas ninguém conseguiu acabar com o sistema de senzalas aqui no nosso país. E a gente está aqui justamente para jogar luzes em cima dessas questões. Muitas pessoas, inclusive, pedem para eu falar em candidaturas, falar em nomes, porque as pessoas já têm um nome na sua cabeça. Mas eu não vou fazer isso porque o nosso espaço aqui não é para fazer nenhuma pregação de nomes, mas para levantar questões em relação a projetos de nação. Em projetos que se diferenciam dessa estrutura que o Brasil tem passado durante tantos tempos e que não são levadas aos debates, porque era para a gente ontem estar fazendo uma reflexão em todos os veículos de comunicação do que representou a transformação da monarquia para a República Brasileira. E o sistema republicano brasileiro, o sistema presidencialista brasileiro, para quais interesses eles se dirigiram o tempo todo. Esse livro aqui que eu recomendei com vocês, do Laurentino Gomes, tem passagens muito legais porque eles mostram, o livro mostra pra gente que o Deodoro da Fonseca, o nosso primeiro presidente, não tinha a menor noção. Ele foi o primeiro fantoche da República, né? Governado ali, manipulado pelas forças da elite da época, as elites pós-escravocratas, as elites financeiras, as elites bancárias ou banqueiras, as elites agrárias, as elites que operavam com importação, com exportação, enfim. Todos eles ali tiveram no Deodoro o grande fantoche da vez. Para vocês terem uma ideia, tem uma passagem que é tão interessante, que no dia da proclamação da República, o Deodoro ele não tinha filhos, quem cuidava dele sempre era a sua esposa, a Dona Mariana, e a Dona Mariana tinha proibido o Deodoro de se envolver em política. Ela não queria saber de proclamação de República, até porque Deodoro até então era fiel a Dom Pedro II. E ela via que o Deodoro, como tinha vários problemas de saúde, proibiu ele de sair de casa. Quando foi uma junta lá de conspiradores para derrubar Dom Pedro II, né? Ela falou, olha só, ele não sai de casa enquanto ele não estiver bem de saúde. E aí os caras armaram uma verdadeira lorota para enganar a Dona Mariana. Um certo dia, no dia véspera do dia 14 para o dia 15, foram na casa do Deodoro. O Deodoro estava meio adoentado. Mas ela falou, olha, ele só sai de casa se tiver um médico dizendo que ele tá bom. E aí os caras foram arrumar um médico, mas não tinha médico, os médicos estavam ocupados fazendo outras coisas, pegaram lá um soldado do exército, botaram a roupa branca nele para ele se passar por médico para dizer para Dona Mariana, depois de um exame superficial, que o Deodoro estava bem. Deodoro estava cambaleante, colocaram o Deodoro em cima de um jegue, que era um animal mais baixinho, para levá-lo até o campo de Santana ali, onde hoje é o Comando Militar do Leste. E aí ele puxou o sabre lá e teria dito lá, viva Dom Pedro II, né? O cara ia fazer a derrubada do sistema, mas ele faz uma saudação ao nosso imperador, né? E aí ninguém entende nada, enfim. Eu estou contando apenas uma passagem para vocês verem como é que a República do nosso país nasceu sem grande participação popular. Como de fato ela foi uma estratégia das forças dominantes da época para simplesmente abocanharem mais poder que a monarquia não os conferia, porque o poder estava mais concentrado na mão do monarca. E o que tem a ver isso com Dubai? Eu comentei com vocês que o presidente da República está lá nessa viagem, né? E como ele não tem o que fazer, ele vai passando de... Parece esses caras de programa de turismo, né? Que tem na internet, tem em vários lugares, do cara anunciando como é que é o hotel e tal. Então hoje ele estava aqui mostrando... com desenvoltura, né? O quarto que ele está lá, como é que é o quarto, enfim, contando, tem a escrivaninha, e que tem água mineral, e quanto custa, né? E tem a banheira, e não sei o quê, Então, quer dizer, e as redes bolsonaristas vão reproduzindo esse tipo de situação totalmente infantil, bizarra, que não tem nada a ver com a história do nosso país, não tem nada a ver de interesse nacional no meio dessa história toda. É impressionante como é que essas pessoas incorporaram os sentimentos da monarquia apodrecida, o que é que tinha de pior na monarquia, e colocaram dentro da República. Bolsonaro leva a família toda. O Eduardo Bananinha, deputado federal para São Paulo. O que ele está fazendo em Dubai, numa viagem oficial? Flávio Bolsonaro, senador pelo Rio de Janeiro. Está trabalhando pelo Rio de Janeiro? Tem algum projeto no Rio de Janeiro? Está lá grudado no PAI, no secto. Na nova monarquia brasileira.
O Carluxo, vereador do Rio de Janeiro, o que ele está fazendo lá? E aí você tem vereador de Belo Horizonte que está grudunhado lá, tem Magno Malta, o que ele está fazendo o Magno Malta? O deputado Hélio Negão, o que ele está fazendo lá nessa viagem? Outros deputados também que não estão nessa lista. Gente, são 69 pessoas nessa comitiva. General Heleno, o Paulo Guedes, o que ele está fazendo lá? O Paulo Guedes, então, tentando vender o Brasil para os árabes. Ele pensa que árabe, por exemplo, são pessoas trouxas, que os árabes estão mal assessorados. Ele está querendo vender a Petrobras, fatiar a Petrobras, uma empresa que tem a grande participação do Estado brasileiro, uma empresa estratégica do nosso país. E está querendo vender para os árabes, sendo que os árabes eles são detentores de empresas de petróleo estatais. Todos os países ali têm grandes empresas estatais de petróleo. Se você chegasse, se um Paulo Guedes árabe chegasse para um rei saudita desse e propusesse, olha, rei, nós estamos pensando em fatiar a sua empresa de petróleo e vender para estrangeiros, para aumentar a competitividade. Sabe o que aconteceria com Paulo Guedes? Ele seria condenado à morte, ele seria levado ali para a praça pública. As execuções são sempre feitas entre 9 e 10 horas da manhã e a Arábia Saudita está mandando para essa pena de morte em torno de 150 pessoas por ano. A pessoa chega ali, o carrasco faz uma oração, conversa com a família antes para pedir perdão e depois passa o sabre na cabeça do traidor, do criminoso, do bandido, do acusado, né? Às vezes eles leem a sentença depois. Isso tudo dentro de um sistema jurídico lá baseado na Sharia, que é uma espécie de código, né? Ou de código geral da cultura árabe, enfim, de pessoas do Oriente Médio de uma maneira geral. Mas isso é que aconteceria com os traidores. No vídeo anterior que eu comentei com vocês, a fala do Henri Bugalho, ele pergunta por que o povo brasileiro não se revolta, por que o povo brasileiro não faz nada, por que a gente tem aceitado tantas coisas assim. Porque por muito menos, lá na França, a guilhotina comeu solta também na cabeça, no pescoço de muita gente que era considerada como traidora da nova ordem, da nova ordem política que estava nascendo na França naquele momento. Por muito menos se matou muito mais gente no mundo. E aqui no Brasil nós temos essas figuras. Claro que eu não estou defendendo que ninguém seja decapitado, ninguém seja degolado, ninguém seja esquartejado, enfim. Mas eu estou apenas ilustrando para vocês verem como os entreguistas daqui, quando eles não têm muita noção do que eles estão falando em outras partes do mundo, como é que eles podem estar sendo vistos. Como é que os árabes olham para o Paulo Guedes, para o Bolsonaro, e com a informação que vai ter eleição ano que vem, que ele tem pouquíssimas chances de se permanecer, de continuar no poder, como é que eles veem o discurso de uma figura como essa? Senão a identificação de uma pessoa que está vindo para o seu país para vender a sua pátria, para fazer mal a seu povo, por conta de dinheiro. Porque em nenhum momento essa gente fala em patriotismo, fala em nacionalismo, fala em irmandade entre os povos, em progresso da humanidade, em melhores condições de vida para o povo, em democracia. Como é que eles vão falar em democracia lá no Oriente Médio para famílias que são famílias imperiais dentro de monarquias, de impérios dentro do Oriente Médio? Por que eles não falam em direitos humanos? Por que eles não condenam execuções, por exemplo, dessas situações todas que eu estou comentando aqui com vocês? Então, gente, é bom para a gente sempre ter nesse tipo de espaço aqui algum tipo de reflexão, mexendo um pouco com a história, porque a gente se situa melhor onde é que nós estamos. Por isso que eu digo que essas pessoas que apoiam o Bolsonaro nas redes sociais, e que ainda bem muitos foram banidos, eles são apenas animadores da senzala. Eles ficam tentando distrair a população, tentando chamar o debate, trazer monstros alucinógenos para o debate do dia a dia, para que nós não percebamos que o nosso país, no sistema pós-escravidão, continua montado direitinho e azeitado para dar cada vez mais benefícios para quem tem esses benefícios e tirar de quem já trabalha com muita dificuldade para ter o seu pão de cada dia. E, infelizmente,
os grandes veículos de comunicação, lá atrás, na época do Império, já serviam a esses grupos. E hoje continuam a mesma coisa, continuam a servir os mesmos grupos contra o povo brasileiro. Mas ainda bem, como eu digo a vocês, que nós temos esse pequeno espaço aqui, que está ficando grande, porque a cada instante chegam mais pessoas aqui no nosso portal. Quero agradecer mais uma vez a todos vocês, um grande abraço, e se a gente pudesse dar um aviso para o Guedes, né, a gente diria: Guedes, fica de boca calada aí, porque já tem muito rei árabe imaginando um sabre passando no seu pescoço assim de uma forma bem sutil. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!